Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio cultural é muito amplo. Ele se refere basicamente àqueles bens e àqueles processos que são referência para as sociedades, que têm valor artístico, histórico, afetivo, emocional, de diversas naturezas. Os bens, quando são referência, já são patrimônio. O que o Estado vem a fazer é um reconhecimento a posteriori. Até a Constituição de 88, a definição de patrimônio histórico e artístico ela se resumia aos bens de natureza material. São bens móveis e imóveis, edifícios, obras de arte, etc. O que a Constituição de 88 traz de diferente é que ela introduz a ideia do patrimônio imaterial. Então ela engloba todas as manifestações da cultura, incluídas, por exemplo, as formas de expressão, as manifestações, as festas, o saber fazer, né? Toda essa gama que faz parte da cultura viva humana. Um bom exemplo de patrimônio material é o artesanato do Vale do Jequitinhonha. É uma referência cultural importante, com uma produção importante e que recentemente foi reconhecido através do registro cultural, foi reconhecido como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais pelo IFMG. O patrimônio cultural de natureza imaterial, nós não usamos a palavra preservação, a gente usa a palavra salvaguarda. Por quê? Porque o nosso trabalho com eles não é interferir no que eles estão fazendo, mas dar as condições para que aquele patrimônio aconteça. No Espírito Santo, um dos primeiros bens imateriais que foram registrados, foram as panelas de barro, aquelas panelas pretas que faz a muqueca capixaba. Como é que a gente faz a salvaguarda desse patrimônio? Trabalhando, por exemplo, com o meio ambiente. Por quê? Porque no mangue, onde era retirada a raiz, que fazia com que a panela ficasse preta, ia ser aterrado. Então, a nossa salvaguarda foi negociar que não se aterrasse o mangue, porque se aterrar o mangue, eu não consegui mais aquela raiz, eu não consigo mais a panela preta. Então, não se trata mais de fazer um livro ou de fazer vamos dizer assim, uma restauração. A grande diferença da preservação e salvaguarda dos patrimônios é que, enquanto no patrimônio material dos imóveis, a gente tem uma coisa muito fechada dentro do próprio IPHAN, no patrimônio material a gente tem uma salvaguarda que é muito ampla e é feita com política pública integrada. Além dos materiais e imateriais, o IPHAN divide os patrimônios culturais em outras 3 categorias: o patrimônio arqueológico, o ferroviário e o mundial, considerado referência para todos os povos. A situação do patrimônio nacional hoje é uma situação complexa. A gente tem, de um lado, alguns bens que são bastante bem preservados, houve um investimento público, principalmente a partir do programa Monumenta e depois do Pacto de Cidades Históricas. Por outro lado, a gente vê que nós temos muito patrimônio ainda monumental que não tem a devida conservação, haja visto o que aconteceu recentemente no Museu Nacional. Uma outra falha que a gente tem muito grave no Brasil é a falta de articulação das políticas de patrimônio com as políticas de planejamento urbano, o que é, na verdade, a chave para que a gente tenha projetos de desenvolvimento sustentável para as cidades. Num mundo que é crescentemente globalizado, o patrimônio são aquelas referências que nos dizem quem nós somos, de onde nós viemos e que nos permite pensar para onde nós vamos. Então, cada vez o patrimônio ocupa um papel mais importante, é uma coisa paradoxal. Quanto mais o mundo se globaliza, mais importante se torna o patrimônio cultural, porque, de certa forma, ele é o nosso marco de identidade.